Oi, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de metrologia, tá certo? Na aula de hoje, antes de começar a falar sobre os instrumentos de medições, a gente vai ver vários tipos de instrumento nesse curso: régua, um paquímetro, micrômetro, relógio comparador, dentre outros que a gente vai estar discutindo. Mas antes de falar sobre cada um deles, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, eu queria falar um pouquinho com vocês na aula de hoje sobre erros de medição, tá certo? Então, vamos lá. Bom, erros de medição, né? Uma coisa que a gente tem que estar entendida, né, quando a gente vai falar de metrologia, né, de medição, é que o erro ele está sempre associado à medição, né? Não existe, não vai existir uma medida exata 100%. Nunca vai existir uma medida isenta de erros, isenta de incertezas, certo? O que a gente vai tentar trabalhar durante o curso é para que a gente reduza essa incerteza, esse erro de medição, esse erro que causa incertezas, né? A incerteza pode vir dos erros e também do próprio instrumento de medição, né? Que ele pode possuir uma incerteza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje ainda. Mas o que é que acontece? O erro ele vai estar sempre associado, né, à medição. Porque quando a gente faz uma medição, na real a gente está fazendo uma estimativa de um valor. E a gente chama esse valor de valor verdadeiro. Tá certo? Então, a gente está estimando o valor verdadeiro. Possa ser que em algum momento a gente acerte esse valor verdadeiro? Pode, mas ainda que a gente acerte o valor verdadeiro, a gente não vai saber se acertou. Por quê? Porque a gente vai ter que delimitar uma faixa de estimativa em que a gente supõe que essa medição, né, ela está colocada, ela está correta, tá bom? Vou pegar só minha mesa aqui, um segundo. Bom, então voltando aqui, né? O que é que acontece? Esses erros que sempre vão existir, né? Porque a gente está estimando valores, a gente vai tentar buscar ele para uma faixa, né? Em que ele seja aceitável para aquele tipo de medida, certo? Então, quando a gente tiver um erro, né? Vamos imaginar que nosso erro, deixa eu pegar a canetinha aqui, canetinha. Vamos supor aqui, né? Que o nosso erro, a gente tem aqui uma faixa, né? E a gente está querendo medir isso aqui, tá certo? O que é que acontece? O nosso ponto, né, de medição, que eu vou chamar de VV aqui, ó, valor verdadeiro, vai estar aqui. Mas o nosso erro, né, associado à nossa incerteza de medição, vai ser tudo isso aqui, certo? Então vamos dizer que esse valor verdadeiro aqui, para colocar em números, para ficar mais tangível, vamos dizer que esse valor verdadeiro, se for uma medida de comprimento, seja 5 unidades. Vou botar 5 milímetros. 5 milímetros. O que é que acontece? A minha medição vai ser 5, vou botar centímetro, fica melhor. Deixa eu pegar uma rachinha. Pronto. Vou botar 5 centímetros, que fica mais viável. Então, 5 centímetros, né? Então, minha medida vai ser 5, né? Mais ou menos, vamos dizer que essa distância aqui, né, que eu coloquei, seja de 1 milímetro de erro. Então, mais ou menos, né, 0,1, no caso 0,1 para a direita, 0,1 para a esquerda, então 0,2, né, centímetros, tá certo? Essa vai ser o meu erro. E se eu precisar de alguma coisa mais precisa do que isso? O que é que eu faço? Se eu precisar de alguma coisa mais precisa do que isso, eu vou usar um instrumento que consiga medir com mais precisão. Então ele vai reduzir essa faixa, né, a incerteza dele vai ser reduzida para algo por aqui, ó. Né? Então você não vai ter mais toda essa parte aqui, você vai ter
Só essa partezinha aqui de incerteza. Então, vamos dizer que aqui foi feito com uma régua, vou botar R de régua, e aqui embaixo foi feito com P de paquímetro. Então, aqui eu já tenho 5 mais ou menos 0,02 centímetros. Então, eu ganhei uma precisão de 10 vezes mais, tá certo? Uma exatidão maior do instrumento. Quer dizer que acabou o erro, né? Não quer dizer que ele não tenha mais erro. Tem erro, só que agora é um erro menor. Possa ser que aqui, quando eu estou medindo com a régua, com esse 0,2 de erro, possa estar muito bom para uma mesa. Estou fazendo uma mesa lá de 1 metro, né? 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos nessa mesa não vai causar diferença. Agora imagina que você está fazendo um pistão que vai entrar em um cilindro. Se ele tiver 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, é a folga que ele vai ter de entrar ou não entrar no cilindro, né? Que ele está medindo lá. Então, o que acontece? Vai causar um erro que você acaba perdendo a peça. Enquanto na mesa não perde a peça, no pistão você já perderia a peça. Ok? É isso que a gente vai tentar trabalhar, a gente vai tentar conviver, né, com esses erros de maneira que eles não causem prejuízo para a função que a gente está exercendo, né, para o trabalho que a gente está realizando. Beleza? Vamos lá. Então, o que seria um erro de medição? Um erro de medição, nada mais é, a definição dele, né, é o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro convencional do mensurando, né? O objeto da medição, grandeza específica, submetida à medição. Então, se você está fazendo uma medição de alguma coisa, de um bloco padrão, e normalmente a gente tem vários blocos padrões, a gente falou isso na aula passada, né, em que a gente falou sobre as unidades de medida, né? Então, cada unidade de medida daquela, a gente viu que tinha um peso padrão, que foi transformado em uma corrente, né? A gente viu os principais, a gente viu todos. O tamanho de 1 metro, que era uma barra, e depois ficou como um tempo em que a luz percorre determinado espaço, não é isso? Então, cada padrão, né, cada unidade, ela vai ter um padrão em que você vai ter que calibrar esse seu instrumento, né? Então, quando você sabe esse valor verdadeiro, né, ou você estima que aquele seja o valor verdadeiro, o padrão vai ter esse valor verdadeiro, né? Por exemplo, vou botar uma coisa que eu esteja pegando aqui, que fica mais fácil de explicar. Vamos dizer que esse bloco aqui, ó, que eu estou medindo, eu sei que ele tem esse tamanho aqui de 50 milímetros. Eu tenho certeza que esse tamanho aqui é 50 milímetros. Pode ser mais, estou só chutando, né? Mas eu tenho certeza que aqui é 50 milímetros. Quando eu vier com a régua aqui e medir e der, por exemplo, um valor diferente de 50 milímetros, eu sei que o erro é do valor que deu a mais do que 50 milímetros. Não é isso? O que acontece é que você vai calibrar o seu instrumento de maneira a estimar qual é esse erro que ele dá normalmente. Tá bom? Então, o erro de medição é o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro convencional do mensurando. Essa é a definição de erro de medição. Um exemplo, né? Vamos supor aqui que uma balança ela foi calibrada, né? Com uma massa padrão de 10 kg. Então, eu sei que aquela massa tem 10 kg, porque é uma massa padrão, tá certo? O melhor que dá para eu medir com ela, nos melhores institutos do país, deu que ela mede 10 kg, né? E aí, quando você colocou na sua balançazinha ali de medir o prato de feijão no almoço no restaurante, em vez de dar 10 kg, deu 9,96. Qual é o erro dessa balança? Se eu sei que o padrão, né, que está calibrando essa balança tem 10 quilos, e aí ele supostamente não tem erros, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que o padrão também tem erros, só que é um erro bem menor do que o que a precisão da balança confere, né? Por exemplo, vou falar logo um pouquinho aqui, ó. Vamos dizer que esse padrão aí diz que tem 10 quilos, né? Então, essa balança aqui, a gente está vendo que ela mede com 2 casas decimais de erro, não é isso? Então,
essa balança aqui pode até não ter 10 kg, ela pode ter 10,0001 kg. Que é o que? O máximo que o instrumento de medição que calibrou esse bloco padrão, né, que fez com que ele funcionasse, na verdade funcionasse não, que fosse produzido, né, fosse criado, foi o máximo que a balança lá, entre aspas, né, do laboratório conseguiu medir. Né, a incerteza da balança do laboratório. Isso para a incerteza da balança comercial, né, que é a que a gente está calibrando, é nada. Porque o máximo que ele pode dar de errado aqui, por exemplo, seria marcar 10,000, vou chutar alto, 5, né? Ou 10,0, vou botar aqui 9, perdão. Deixa eu apagar aqui. Seria 9,9995. Opa. Então aqui seria 9,9995. Cadê? Ou pode ser 9,9995. De qualquer forma, essa balança, eu estou chutando alto aqui, né? Pode ser uma balança mais precisa que isso. De qualquer forma, para a medição de 10 kg da balança, ela vai sempre marcar exatamente, né, por aproximação aqui, 10 kg. Tá certo? Então, para essa medição aqui, sempre vai ser o bloco padrão de 10 kg. Se ele indicou 9,96, então a gente tem um erro de quanto? O erro vai ser o valor da indicação, 9,96, menos o valor verdadeiro, que a gente estimou, que é de 10. Então, meu erro é de quanto? 0,04 kg. Tá certo? É um erro pequeno, mas é um erro que está ali na sua medição. Ok? Então, basicamente seria isso. A definição, né? Um exemplo para a definição de erro. Bom, quando a gente conhece a natureza e a ordem da grandeza de um erro de medição, a gente pode limitá-lo, né, em valores que tornem a medida confiável. Né? Confiável como? Para uma pessoa que está comprando um prato de comida, 0,04 kg faz diferença? 0,4 kg vai ser o quê? 2, 3 gramas de arroz? Vai fazer diferença? Praticamente não. Então, para a gente, é um valor confiável esse erro aí. E ainda mais, a calibração dessa balança pode ser feita, no caso de um restaurante, para que ela sempre dê valor menor, porque aí o cliente nunca é prejudicado. Isso acontece muito, né, quando a gente vai comprar shampoo, sabonete, né? Se você colocar uma barra de sabonete para pesar, ela diz que vem, sei lá, 20 gramas, 50 gramas, mas nunca vai vir 20 gramas ou 50 gramas, né? Ela vai medir mais, né? Ela vai passar um pouquinho. É óbvio que no final das contas, né, a gente acaba passando, pagando, né, por esse valor que dá mais, porque a empresa nunca toma prejuízo, né? Mas nunca vai dar menos. Por quê? Porque a empresa sempre vai calibrar o instrumento que mede aquele peso para, caso ele erre para mais e nunca para menos. Porque se errar para menos, você pode entrar com processo que, mesmo que seja por 1 grama a menos de sabonete, você pode processar a empresa por informação falsa, né? Então, sei que ninguém pesa sabonete aqui, né? Mas o que se costuma fazer é isso, tá bom? Exceto uns postos de combustível que de vez em quando dá uma roubadinha para menos, né? Mas, fora isso, se for uma empresa idônea, né, ele vai sempre roubar para beneficiar o cliente e nunca para causar algum tipo de prejuízo. Tá bom? Então, voltando aqui, né? Então, onde é que eu estava? Tá certo. Então, a gente pode limitar em valores, né, quem torna essa medida confiável. Confiável para quê? Como eu já falei, para que aquela medição, né, seja suficientemente exata, suficientemente precisa para que não cause, né, nenhum empecilho no serviço, né, prestado.
Bom, o operador ele deve dominar pelo menos 3 tipos de erro que provocam influência aditiva no erro de medição. Quais são esses erros? Normalmente é um erro sistemático, um erro aleatório ou um erro grosseiro, certo? Coloquei essa imagenzinha aqui, ó, que aqui reflete, né, a teoria de exatidão e precisão, né? Qual dos 4 canhões aqui seria que atiraram, né? Seria o mais exato e o mais preciso? Aí eu vou dar uma pausa dramática aqui para você pausar o vídeo e pensar um pouquinho aí também. Né? Em cada pergunta vocês vão pausando aí um pouquinho o vídeo e tenta descobrir antes de eu falar a resposta. Mas no caso, qual seria o mais exato e preciso? Né? Então, o canhão mais exato e mais preciso, obviamente, seria esse letra C aqui. Né? Ele está sendo exato porque ele está acertando o alvo e ele está sendo preciso porque ele está tendo pouca dispersão. Né? Aí a gente vai para outra pergunta agora. Qual seria o canhão menos exato e menos preciso? Né? Mais uma vez, está fácil. Seria a letra D, né? Ele não está acertando o alvo e também está bem disperso. E aí vem agora que é a pergunta que vai começar a complicar, né? Qual canhão é exato, mas não é preciso? Bom, o canhão que seria mais exato, mas que não tem tanta precisão assim, né? Ele tem só exatidão, seria esse aqui, ó. Ele está acertando mais vezes o alvo, né? O que ele deve acertar, mas tem muitas vezes que ele está dispersando muito. Então ele está sendo exato, né? Mas não está tendo muita precisão. Já a letra A, aí fica fácil por exclusão, né? É o que é mais, ele tem uma boa precisão, mas não está sendo muito exato, ou seja, ele não está acertando o alvo. E aí fica a dúvida, né? Aqui, basicamente, não tem erro, né? Deixa eu pegar a canetinha novamente aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente praticamente não erra, sem erro. Esse caso aqui tá o pior de todos, então com certeza esse é o mais difícil de resolver. É o que é basicamente jogar um instrumento fora, né? Via de regra, mas existem casos que o instrumento é caro que você vai procurar consertar isso aqui. Agora, qual dos dois aqui é mais difícil, é pior em caso de medição, né? Qual seria dos dois aqui que seria pior para eu trabalhar em um sistema de medição, né? Pense aí um pouquinho. No caso, o pior para eu trabalhar é esse daqui. Entre esses dois, né? O pior com certeza é a letra D. O melhor é a letra C. Mas o pior, exceto, né, tirando a letra D ali, que é basicamente um instrumento quebrado, um canhão para jogar fora, o pior de todos é a letra B, né? Excluindo aí a letra D. Por quê? Porque na letra B você não sabe quando ele acerta e quando ele erra, né? Então fica difícil de você imaginar, né, quando é que ele vai estar mais certo ou quando ele vai estar mais errado. Já na letra A, não, apesar de que ele não acertou nenhum no alvo, ele sempre está acertando na mesma região. Então é como se estivesse com a mira torta. Se você sabe que a mira está sempre torta, se você sabe aqui, ó, estou com um alvo aqui, não é isso? E aí minha mira está aqui no meio e ele está sempre acertando aqui em cima. O que é que eu faço? Eu jogo minha mira para cá para baixo, né? Então a minha mira vai ficar aqui, ó, e ele vai começar a acertar sempre aqui no meio. Né? Então isso é mais fácil da gente arrumar e a gente chama esse erro de um erro sistemático, porque ele sempre erra para a mesma coisa. Né? Ele é sistematicamente errado, então ele vai sempre ser errado.
E é diferente do erro aleatório. O erro aleatório você não consegue imaginar quando ele está errando ou não. Por quê? Porque ele é aleatório, obviamente, né? Já o erro grosseiro é o erro que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas é normalmente causado pelo operador, tá bom? Então, esse erro sistemático, que é basicamente esse canhão aí, é o que é mais fácil de resolver, tá certo? Por quê? Porque você sempre pode puxar um pouquinho, né, já prevendo esse erro. Bom, o erro sistemático, então, né, é a diferença entre a média de um número infinito de medições. Obviamente, né, quando a gente fala que a média entre um número infinito de medições, você não vai fazer uma infinitas vezes a medição, né? Você vai, a partir de alguns critérios, fazer um número de medições que ajudam a... Na verdade, não é que ajudam, é que conferem à sua medida um caráter de que ela é uma medida confiável, né? Então, normalmente, aí para uma mesma medida, 5 vezes, 3 a 5 vezes, né? Mais para 5 do que para 3, já é uma média que você pode tirar, que é dita como boa, tá certo? Para outras medições, alguma coisa mais precisa, alguma coisa tipo para produzir padrão de laboratório, aí você coloca mais números de medida, né? Sempre mais é melhor, né? Se você quer uma média infinita, quanto mais medidas você colocar nessa média, mais ele vai se aproximar de uma média infinita. Mas, via de regra, a gente não tem o tempo do mundo para ficar fazendo infinitas medições, a gente normalmente faz ali em torno de 5 medições, tá bom? Do mensurando e o valor verdadeiro do mensurando. Então, tipo, se ele sempre... Se você pegou uma média, né? Pegou aqui, ó. Imagina que você pegou a média aqui e deu esse ponto aqui, né? Se você subtrair ele do valor verdadeiro, que seria esse alvo aqui do centro, você vai saber o quanto que você está errando para cima, né? Para cima e para o lado. Então, já que a gente é engenheiro, né? Vamos pensar aqui um pouquinho de maneira menos chutômetro, né? E mais preciso. Vou dar um zoom aqui. Nesse aqui. Pronto. Então, o que é que acontece aqui, ó? Vamos dizer que aqui tem um erro sistemático, não é isso? Ixi, quando eu clico no coisinha, só meu zoom. Não dá para mudar zoom. Enfim, vamos dizer que aqui a gente tem um erro sistemático, mas dá para dar um zoom sim. Eu posso vir no slide, né? Cadê o slide? Deixa eu botar ele aqui na minha outra tela. Eu consigo aumentar ele aqui, ó. Pronto, olha o meu zoom aí. Sou mais eu. Bom, voltando aqui, né? Então, vamos colocar colocar uma linha aqui, ó. 2 eixos. Aqui a gente tem o nosso eixo do Y. E aqui o nosso eixo do X. Aqui tem o X. E a gente tem Y, tá bom? Então aqui, né? Se eu pegar uma média e dizer que a média é esse ponto aqui, né? A gente tem um deslocamento dele em X. Então vou botar aqui, ó, o valor em X. E a gente tem um deslocamento dele em Y. O valor em Y. Se a gente corrigir esse valor em Y, ou seja, na hora que a gente for colocar para fazer a mira lá, a gente colocar menos VY em menos VX, esse ponto que está aqui em cima vai para onde? Vai para cá, para o centro, que é o que eu estou buscando, tá certo? Então, é basicamente isso que está falando aqui nesse slide, né? Então, você vai ter a diferença entre a média. Então, você pegou todos esses pontinhos aqui, né? Todos esse monte de pontos, somou ele, tirou a média desse ponto central. E essa diferença entre o zero aqui, né? Que é a origem do sistema, e esse ponto aqui vai ser o meu erro de medição, e um erro sistemático, certo? Quando são obedecidas as condições de repetitividade. Repetitividade é isso que eu falei para vocês, né? Você fazer algumas medições para que você tenha a garantia de que sua medida, né, de que sua média é confiável, tá bom?
Bom, o erro sistemático, né, ele pode ser causado por um desgaste do sistema de medição, por um dos ajustes, por fatores construtivos, né, pelo método de medição, por condições ambientais, etc. Né? Vou dar um exemplo aqui, dentre esses vários erros que citou aqui. Por exemplo, aqui, ó, cadê minha setinha? Aqui. Vamos botar aqui por condições ambientais, esse último aqui, ó. Então, vou dar um exemplo de condições ambientais. Eu tenho uma régua de aço, né? E daí ela é para ser feita a medida nela com 25 graus. Só que eu estou no meio do verão do Brasil, no meio da cidade mais quente, que está ali a 45 graus, então 20 graus acima do que era para ser realizada a medição. E como eu estou em campo, não dá para botar ar-condicionado no campo inteiro, né? E aí eu estou lá na indústria, estou fazendo a medição em campo de algum equipamento e não dá para botar em uma indústria, né, ar-condicionado na fabricação inteira, né, no processo de fabricação inteiro. E aí, o que é que acontece? Eu tenho que compensar, né, porque o que essa régua, se ela 25 graus, ela estaria medindo, sei lá, 1 centímetro. Cadê minha setinha? Tá aqui. Bom, vamos dizer que aqui está a régua, né? Então, o que ela estaria medindo 1 centímetro aqui, então 10 milímetros, se ela tivesse a 25 graus, né? Pela fabricante da régua, a própria fabricante da régua, ela me diz lá que a cada grau, então, a cada grau, produz um erro, bota uma incerteza adicional de 0,01 milímetro. Tá certo? Bom, essa incerteza adicional, né, esse erro adicional, ele vai ser causado cada vez que eu coloco um grau a mais. Se era para ser medido em 25 e eu estou a 45, eu tenho 20 graus a mais. Se eu tenho 20 graus a mais, eu multiplico 0,01 milímetro por 20. Já corto um zero, vem para cá e vira 2. Então, eu tenho um erro agora de 0,2 milímetros, certo? Então, além do erro que essa régua possa vir a ter, vamos dizer que o erro dela é de 0,1 milímetro. É um erro até bom para uma régua, né? Normalmente uma régua boa vai ter 0,25. Vamos ser mais fidedignos, né? Então vamos botar aqui um erro comum de régua, né? De uma régua boa. Uma régua boa normalmente tem um erro de 0,025 ou 0,25 milímetros. Tá certo? Então, adicionado a esse erro, que já é o erro da régua, a cada grau que eu aumento dos 25 graus, eu tenho mais 0,01. Então, no final das contas, eu vou ter mais 0,2 milímetros. Qual a diferença entre esses dois aqui, que eu não vou nem somar, né? Qual a diferença entre esses dois erros aqui? É que esse cara aqui, ó, ele é mais aleatório. E esse cara aqui, ele já é mais sistemático, ou seja, a régua está dilatando e está aumentando o tamanho da medida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu só tenho que subtrair. Então, aqui é uma incerteza, né? E aqui é um erro adicionado. Aqui a gente tem uma incerteza, esse 0,25, aqui a gente tem um erro adicionado. Se eu medir lá e deu 10 milímetros, na verdade, o que eu vou ter é 10 menos esse 0,2 mais ou menos 0,25. Porque eu estou tirando esse erro aqui, ó, que é um erro que já é esperado pela temperatura.
Então fica 9,8 mais ou menos 0,25. Essa seria a medição final, né, dessa minha regra. Por quê? Porque uma condição ambiental está adicionando um erro sistemático ao meu instrumento de medição. Tá certo? Na maioria das vezes, o erro sistemático não é constante na faixa de operação. Nesse caso que eu coloquei aí, né, é um erro que está sendo linear, né? Muitas vezes ele não é linear e quase nunca constante, ou seja, não seria 0,01 só por aumentar a temperatura. Então, tanto faz se aumente 5 graus, ou 10 graus, ou 15 graus, não é a mesma coisa, né? Então ele é um erro linear. Não é constante, mas também normalmente não é linear. Nesse caso aí eu estou colocando como linear. Tornando difícil a previsão, né? Então, nesse caso aí é uma coisa simples, porque você tem o material da régua, pode ser aço inox, e aí você tem o coeficiente de dilatação, é uma coisa simples de você estimar esse erro, né? Que ele vai causar esse erro sistemático. Porém, nem sempre é assim. Existem outras condições, outros fatores que podem causar erros sistemáticos, mas que são difíceis de serem vistos, né? Descobertos, tá bom? Exemplo, numa série de 10 medições de um bloco padrão com dimensão de 25 milímetros, utilizando um micrômetro digital, a gente vai descobrir nas próximas aulas o que é um micrômetro, né? E o que é um micrômetro digital também, né? Com valor de uma divisão de 0,001 milímetros, um valor bem preciso, né? Foram obtidas as seguintes leituras em milímetro: 25,003, de novo 0,4, 0,3 de novo, 0,4, 0,3, 0,4, 0,3 e 25 cravado, né? Então você pegou tudo isso aqui, né? Todos esses valores, somou, né? Todos esses valores aqui. Somou, dividiu pelo número de medições, então somou todos os valores, dividiu por 3, 6, 10, né? E deu a média de 0,03 milímetros. Você sabe que o bloco padrão é de 25 milímetros. Então, quanto é o erro sistemático? 0,003, né? Que é a diferença entre a dimensão, que você sabe que é correta, e o valor que foi obtido pela média do conjunto de medições. Como o número infinito de medições é inatingível, já falei isso, né? Podemos julgar que a média aritmética das medidas também convergirá para um valor de 25,003. Portanto, com as condições de repetitividade foram obedecidas, ou seja, fez-se um número de medidas, né, mínimo possível. Eu não podia fazer 2 medições e querer achar o erro sistemático, né? Mas 5, né, aí no caso 10, já caracteriza, né, uma repetitividade ok. O erro obtido é o erro sistemático do micrômetro. Então, sempre que a gente achar um valor nesse micrômetro, né, por exemplo, 25, você vai tirar, né, 0,03. Além disso, ainda tem incerteza no micrômetro, normalmente 0,02, né, no micrômetro comum, que aí você vai colocar o mais ou menos, porque é uma incerteza. Erro aleatório é a diferença entre o resultado de uma medição, né, e a média de número infinito de medições do mesmo, aqui está faltando O, né, mas do mesmo mensurando, sobre condições de repetitividade. Então, você tirou aquele valor médio, a diferença dele para um bloco padrão é o erro sistemático. E a diferença daquela média para o erro de cada medição vai te dar um erro aleatório, né? Para o número grande de medições, observa variações em torno de um valor médio, que se manifesta de forma imprevisível. O que é que ele está falando aqui nessa? O que é que a gente está falando aqui nesse segundo ponto, né? Vamos dizer que eu estou aqui, né? Fiz a minha medição. Estou medindo alguma coisa aqui, o valor da medida deu aqui. Certo? Vou fazer de novo aqui esse exemplo. Espera aí, um segundo. O que é que acontece?
fazer minha medição aqui, né? Então, aqui está o meu zero. Eu vou medir algo aqui. Deu 10. Esse 10 milímetros aqui foi a média daquelas 10 medições. Na verdade, deu 25. Vou botar 25 que fica com a outra ali, né? Exatamente o mesmo exemplo. Então deu 25, tá certo? O que é que acontece? Esse 25, né, foi o que eu achei de média, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ver a diferença entre essa média que eu encontrei e cada valor. Então o primeiro deu 25,03, né? Deu, por exemplo, vamos dizer que vai estar fora de escala, né? Vamos dizer que aqui é 25,03. Aí outra medida deu 25,06. Aí a outra medida deu 25, tá errado aqui, né? Só um segundinho, porque os 25 é tudo para lá. Aqui já seria 24. Bom, então aqui 25,06, aí aqui deu 25,04, aqui deu 24,99, aqui deu 24,97, enfim. A gente vai notar que as nossas medições, né, vão estar sempre nesse intervalo. Esse intervalo é a minha incerteza, né, o meu erro aleatório, porque eu não sei naquela medida que eu estou fazendo, a próxima medida que eu vou fazer, em qual lugar ele vai cair, né? Em qual desses pontos ele vai cair aqui, em qual desse nicho aqui ele vai cair. Mas eu sei que vai estar entre esse ponto aqui, ó, e entre esse ponto de cá, certo? Então, essa é a minha faixa de incerteza, ok? É o que eu coloco aquele mais ou menos, né? Se o maior aqui deu 24,7, então eu coloco, ó, 25 mais ou menos 0,1. Por quê? Porque eu sei que sempre vai estar acima de 24,9 e abaixo de 25,1. Tá bom? Então essa vai ser a minha faixa de erro aleatório. É isso que está falando aqui, né? Isso que a gente está dizendo aqui nesse segundo ponto. Como na prática o número de medições é finito, é possível apenas estimar um erro aleatório. Os fatores que contribuem, né, para o aparecimento do erro aleatório pode ser devido a atrito, folga, flutuação de rede. Quando você está com um multímetro, por exemplo, instabilidade, né, interna do aparelho. Isso que é interessante você comprar sempre um equipamento confiável, né, um equipamento de uma marca confiável e que tenha sido calibrado, porque esse tipo de erro aleatório, principalmente, ele vai ser bastante difícil de ocorrer, tá bom? Exemplo, numa série de medições com medidor de espessura, né, de tinta analógico, não sei se vocês já viram, né, tá na moda até agora, o pessoal ver se o carro foi batido ou não, né, pega um medidor desse, você coloca ali na pintura do carro e vê qual a faixa, né, qual a grossura de pintura que tá. Normalmente quando você repinta o carro, né, fica com uma grossura maior, uma espessura maior, né? Então a indicação do instrumento, né, com um padrão de 30 mm varia entre 20 mm e 25 mm, né? Mas quando ele recebe uma pancada de leve na ponta dos dedos, a indicação é de 30 mm, micrômetros, né, milímetro aqui, micrômetro, né? Imagine uma pintura de 30 milímetros, né? Impossível. Impossível não, difícil, né? Nesse caso, o instrumento está infiel. Portanto, o erro aleatório pode ser devido aos atritos nos mancais, né? Eletricidade estática no visor, folga no pivô do ponteiro, enfim, diversas coisas, né? Então, causa um erro aleatório aí de pelo menos, né, menos 10 micrômetros, certo? E aí você não sabe quando é que ele vai estar certo e quando é que está errado. Erro grosseiro, né?
O erro grosseiro acontece normalmente devido a fatores externos e não aos instrumentos, né? Ou uma condição ambiental, ou normalmente uma condição do operador, né? O operador ele acaba causando esse erro aí, tá bom? A origem do erro grosseiro pode ser fortemente identificada. Uma leitura errônea, a gente vai falar sobre alguns tipos de erro aqui, né? Quando você vai fazer uma medida de uma régua, né? Estou sem uma régua aqui agora, mas imagina que esse controle aqui seja uma régua. Então, em vez de olhar aqui reto para ele, tem gente que olha assim, tem gente que olha assim, tem gente que olha assim. Então, tem que olhar sempre na vista, né? 90 graus aqui, perpendicular não, paralelo ao seu campo de visão. Então, isso causa erros, né? E esse erro é denominado um erro grosseiro, que é um erro que não precisaria acontecer. Se você é instruído devidamente para fazer o processo de medição, esse tipo de erro, chamado de erro grosseiro, ele não deve ocorrer. Como ele não deve ocorrer, é tido, né, como erro grosseiro. Então, leitura errônea, defeito do sistema de medição, manipulação indevida. A gente vai falar isso bastante quando a gente vai falando de paquímetro e micrômetro, porque tem um jeito correto de colocar, e aí tem gente que posiciona errado esse instrumento e acaba causando erro, né? Anotação errada, pessoal distraído, está fazendo a medição e anota o número errado, né? Então, tudo isso é erro grosseiro. Embora a eliminação completa do erro grosseiro seja impossível, sua causa deve ser detectada e reduzida, principalmente com o treinamento do pessoal envolvido. Então, muitas vezes eu estou dando, né, curso em diversos locais em que eu abordo bastante isso. E por que a empresa me contrata para dar esse curso de metrologia? Para que esses erros grosseiros, né, eles sejam reduzidos. Ou seja, foi detectado que está tendo muito erro com o pessoal. O que, é que eles fazem? Contratam uma pessoa para dar um curso, né, para ensinar as pessoas a medirem de maneira correta. Tá bom? Erros grosseiros acontecem quando se atribui falta de cuidado e maus hábitos, como leitura imprópria no instrumento, anotação dos resultados diferentes dos valores lidos. Lembra quando a gente estava falando na primeira aula que a metrologia ela depende da honestidade da pessoa que está medindo? Então, é importante, né, imprescindível, essa é a palavra que eu queria, imprescindível que a pessoa que está realizando a medição, ela tenha bons hábitos e coloque os valores lidos, porque muitas vezes, né, quando o valor lido não é agradável à pessoa, né, ou seja, vai causar um problema, vai causar um trabalho, vai causar um retrabalho às vezes, né, o que é que ela faz? Lê uma coisa no instrumento, vai lá e mede e anota, né, o valor que ela queria, né, que ela gostaria que fosse o valor verdadeiro, né, que o valor mostrado pelo instrumento, mas que na verdade não é, né? Então a gente vai lá justamente para falar sobre esses maus hábitos, né? Ajuste incorreto no instrumento, carga do circuito do instrumento, né? Tem alguns instrumentos que você tem que descarregar antes de fazer outra medida, né? E aí muitas vezes o cara ou passa desapercebido, ou às vezes está na correria lá e quer fazer um monte de medida ao mesmo tempo e acaba se passando nesse tipo de coisa, né? Principalmente essa questão da carga do circuito, principalmente medições elétricas, né? Acontece muito isso. Instrumento fora do zero, né? Você calibrar o zero, né? Quando a gente faz a calibração do paquímetro ou do micrômetro com um bloco padrão, sempre trava o zero ali corretamente para evitar esse tipo de erro, né? E aí você vai medindo e acaba esquecendo de fazer essa calibração. Às vezes isso causa um erro também, chamado de erro grosseiro, né? Descuido com paralaxe, a gente vai ver o que é essa paralaxe aí, né? Também é uma forma de erro grosseiro. Bom, erro em instrumento analógico. Nos instrumentos analógicos, né, instrumentos a ponteiro, né, então um velocímetro de um carro, né, tem um digital e analógico, né, o analógico é aquele que tem um ponteiro, o digital que mostra o número, né. O erro geralmente, né, ele é fornecido em termos de fundo de escala, ou seja, o valor de corrente, né, que origina a deflexão total do ponteiro levado,
né, até o fim da escala. Ou seja, se o carro marca lá 200 km por hora, o erro daquele velocímetro vai estar em relação a esse 200 km por hora, tá bom? Sua precisão é normalmente expressa em um percentual. Exemplo, um aparelho de medição com precisão de 1% indica para a gente, né, que a medida não difere mais do que 1% do valor indicado pelo aparelho. Ou seja, um voltímetro, né, que é uma coisa que a gente utiliza muito, às vezes multímetrozinho, né, no multímetro tem a função de voltímetro, ele possui um erro de 5%, certo? E o fundo de escala dele, que está sendo utilizado, é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, que você pode selecionar várias escalas e o porquê utilizar uma escala mais próxima do que você acredita que vai ser o seu valor, é 1000 volts, né? Então, para medir uma tensão de 220 volts, qual é o erro da medida? 5% do fundo de escala. Se o fundo de escala é 1000 volts, 5% é mais ou menos 50 volts. Então, a medida, né, da voltagem será 220 mais ou menos do 50 volts. Ou ainda 220 mais ou menos 23%. Note que usar o multímetro, né, no caso o voltímetro aí, num fundo de escala de 1000 volts, transformou o erro desse 5% aqui, ó, em um erro grande. Se você sabe que você está medindo uma tensão de 220 volts, né? E aí você tem alguns tipos de escala, né? Tem a 1000 volts, mas você poderia ter medido também com 750 ou 500, né? Ou 250. 250 já fica apertado, né? Então, eu mediria com qual se tivesse essas 4 opções aqui? Provavelmente eu mediria com 500. Por quê? 500, 5% de 500, eu já vou reduzir esse mais ou menos aqui de 50 para 25 volts. Então aqui seria 220 mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, 25 volts. Ó que precisão já bem melhor do que a outra, né? E se eu tivesse apertadinho mesmo, se eu medir aqui com 220 na de 500 e vi que deu, por exemplo, 218, eu ainda ia para essa aqui, 250. Aí na de 250 já ia me dar um erro de 12,5. Né? Então, eu ia fazer com que ficasse muito mais preciso esse meu instrumento. Por quê? Porque eu selecionei a faixa de voltagem, né? O fundo de escala correto. Tá bom? Então, por isso que é importante, né? Às vezes a gente vê lá, a gente pega um multímetro, eu não estou com multímetro aqui, mas eu vou mostrar uma foto para vocês logo mais. Mas a gente pega um multímetro e vê lá 750 volts, a corrente alternada, sei lá, 500 volts e 300 volts. Eu vou medir aqui 220 volts, mas eu não sei se vai dar mais ou menos. Deixa eu botar logo em 750. E você está associando um erro muito maior à sua medição do que se você fosse para uma medição mais próxima ao que você está medindo. Tá bom? Então, um dos motivos aí. Erro de paralaxe, né, que eu falei na estante. O erro de paralaxe, né, ele é resultante de um incorreto posicionamento do usuário em relação ao instrumento, né? Ou erro de falsa leitura, né? Por quê? Porque se você está com uma régua, né, voltando a falar aqui, se você está com a régua olhando assim, ó, é diferente de você olhar assim ou olhar assim, né? Então esse ângulo, né, ele causa um erro, né, de medição, né? Originando em função de formar um ângulo, né, θ aí, entre a linha de visão do usuário e uma reta perpendicular à escala de medição do aparelho. Quanto maior for esse ângulo, maior é o erro de leitura, né? Então, isso daí é uma coisa que você observa, né? Quando você contrata alguém ou está fazendo a medição com alguém, se ela tem como é que eu falo, alguma instrução em relação à metrologia, ela nunca vai pegar uma régua e olhar de lado, né? Ou tá na mão de alguém e ela quer ver o valor, por exemplo, estou medindo aqui, aí eu peguei para ver aqui, aí outra pessoa aqui está querendo anotar o valor da medida, ela olhar de cá e querer ver o valor da medida. Se você tem uma pessoa que tem alguma instrução em relação à metrologia, ela nunca vai olhar de ladinho aqui
e anotar o valor. Ela sempre vai dizer, empresta o instrumento aí para ver o valor. Aí ela vai pegar o instrumento, olhar, e aí sim ela vai anotar o valor que foi lido, né? Erro de interpolação, né? Outro erro comum, né, em instrumentos analógicos é o erro de interpolação, né? Esse erro ele vai se originar em função do posicionamento do ponteiro em relação à escala, né? Que às vezes nem sempre o ponteiro cai certinho na escala, né? O leitor pode observar que o ponteiro acusa uma posição incerta, né, entre os dois valores conhecidos, a qual necessariamente não é um ponto médio, né? Nem sempre que ele está aqui no a flechinha está aqui, né? Como está mostrando aqui. Deixa eu pegar o meu laserzinho aqui. Então, nem sempre esse valor aqui que a seta está mostrando está no meio exato, né? Vai estar um pouquinho para cá, para lá, e aí dá um erro de interpolação. Esse é um dos principais erros, né? Que acontece, é o erro grosseiro mais difícil de você não errar, né? Ficando a critério do observador, né? Então, em função da proximidade, definir o valor correspondente ao traço da esquerda ou da direita, né? E aí, por isso que é um erro muito complicado de você aferir, né? Porque fica meio que dúbio, né? Fica meio que a depender aí de quem está operando, né? Exemplo, considerar o voltímetro, né, com faixa aí de 75, 150 e 300 volts, né? A escala do voltímetro tem 150 divisões. Na faixa de 75 volts, cada divisão vai ter 0,5 V, sendo recomendável a leitura de 0,25, conforme a tabela. Então, se você tem 75, né, o valor de uma divisão é 0,5, a leitura máxima que você consegue é metade, né, que o valor está entre as escalas. Você tem 150, vai ser 1, vai ser 0,5, e se você colocar na escala de 300, né, aí o número de divisões continua sendo 150, mas o valor de uma divisão corresponde agora a 2, e aí você tem 2 volts entre uma escala e outra. Quando você está no meio aqui, né, você normalmente vai ter 1. Então a leitura recomendável máxima é de 1 volt, tá bom? Vamos lá. Incerteza na medida, né? Outra coisa aqui, a incerteza de medição de uma régua, né, é projetada levando em conta todos esses fatores também. Então veja aqui ó, que uma divisão nessa régua aqui é de 0,5 milímetros, né? Então entre essa régua aqui vai ter 0,25 milímetros. Então esse vai ser a minha incerteza. Entre esse 0,25 eu não sei quanto mais, né, eu vou estar entre um e outro ali. Então o máximo que eu consigo medir é isso aí, tá bom? Erro em instrumentos agora digitais, né? Todo indicador digital proporciona uma leitura numérica que elimina o erro do operador. Então essa é a principal vantagem de um instrumento digital, né? A depender do quadro de funcionários, né? Ele é mais interessante porque vai evitar que o operador, né, olhe de lado, olhe de baixo, né? Ou olhe o ponteiro entre duas marcações errado. Ele vai eliminar tudo isso, né, em termos de paralaxe, né, e interpolação. Os valores lidos normalmente são expressos em 3,5 dígitos ou 8,5 dígitos, né? O meio dígito se usa especificação porque o dígito mais significativo pode unicamente assumir valores de 0 a 9, tá certo? Então esse meio dígito normalmente ele não assume de 0 a 9, ele assume de 0 ou 1, tá certo? A resolução desse instrumento, né, é a mudança de tensão que faz variar o bit menos significativo no display do medidor, né? Não confundir resolução com erro de medida, né? É importante a gente ver isso, porque a resolução vai ser o erro do instrumento, né? Mas os erros de medida pode ter muito mais, né? O instrumento pode ser sensível, por exemplo, a 0,01 mV, né? O instrumento pode ler 23,48 volts. Isso não significa que a leitura será 23,48 mais ou menos 0,1 mV, né? Porque existem outros fatores que podem afetar essa leitura. Na realidade, o erro de instrumento é mais complexo, né, de ser calculado. Normalmente é uma combinação de
fatores. E aí, qual é essa combinação de fatores? No caso do instrumento digital, não é em geral erros de relação à leitura, no entanto, fatores como sensibilidade do instrumento, desvio e tolerância dos componentes internos, ruído eletrônico, né? Esses são alguns fatores que limitam a precisão de medição. O multímetro digital possui especificação fornecida pelo fabricante. Então, normalmente você vai encontrar, né, naquele manualzinho que vem com o instrumento, seja ele um multímetro, seja ele um paquímetro digital, um micrômetro digital, enfim, um instrumento que você vai estar adquirindo, né, ou utilizando, não vem com o manual, normalmente com o erro, né, com a precisão do instrumento. Ele vai determinar, né, o limite desse erro para a medida de alguma forma. Então, vai ter uma porcentagem da leitura mais o dígito, né? O dígito, né, que é o B, ele normalmente é o erro dividido por 2, né? A incerteza dividido por 2. Tá bom? Mais uma vez, a gente pode considerar o limite do erro correspondente ao nível de confiança mais ou menos de 95%. Então, é uma confiança interessante, né? Por exemplo, a incerteza de medição de um paquímetro analógico, né, ele é diferente de um paquímetro digital, mas ambos são indicados pelo fabricante. Note que aqui, ó, por exemplo, não sei se dá para vocês verem aí, espero que dê, mas se não, podem confiar no que eu estou falando aqui. Mas antes, eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Acho que vocês dão para ver minha mãozinha aí, né? Então aqui, ó, o erro desse paquímetro aqui é de 0,001 polegadas na escala de polegadas. E nessa daqui a gente não tem. Caso a gente não tenha, a gente pode estimar também esse erro. Eu vou estimar esse erro aqui de cima primeiro, porque daí vocês já confiam que eu estou fazendo de baixo. Que o de cima, né, obviamente tem que dar 0,001 polegada, não é isso? Então vamos lá. Ó. Aqui em cima eu tenho aqui uma polegada aqui, tá vendo? Ó? Esse numeral 1 aqui é 1 polegada, né? Então deixa eu pegar a minha setinha aqui agora, vai ficar um pouquinho menor quando eu pegar a minha caneta. Então, esse 1 aqui que eu acabei de circular, ó, é 1 polegada, tá certo? Essa 1 polegada está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões, ok? Então, logo aí eu tenho 1 polegada dividido por 10. Logo a minha precisão aqui já fica 0,1 polegada, certo? Aí agora até eu vou precisar da lupa. Cada divisão dessa daqui está dividida em 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 4 divisões. Então, esse 0,1 aqui agora eu vou dividir por 4. Tá bom? Então, vou botar aqui a calculadora para vocês verem. 0,1 vou dividir por 4. Já me deu 0,025. Então, agora eu fui para cá para 0,025. Essa divisão aqui, ó, deixa eu botar a lupinha de novo. Essa divisão entre esse tracinho do zero e o primeiro tracinho aqui, ele é dividido aqui nesse vernier aqui de cima. Então, nesse vernier aqui de cima, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 divisões. Então, eu divido esse 0,025 por 25 divisões, que é esse número de divisões aqui de cima. Tá certo? O que é que acontece? Se eu divido por 25, vamos voltar lá na nossa calculadora, né? Eu vou dividir aqui agora por 25, que me dá justamente, né, essa precisão aí que vocês estão vendo, né? Então, 0,001 polegada. Tá certo? Então, essa precisão que está dizendo aí, ela não vem do nada. Né? Ela vem justamente disso. Vamos fazer para o
para o milímetro agora, já que vocês entenderam a lógica da coisa. Inclusive eu peço a vocês que deem uma pausa no vídeo agora e tentem fazer antes de eu fazer aqui, né, para o milímetro, tá certo? Bom, se vocês fizeram aí, né, o que vocês vão ter reparado? Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque o que é que eu sei aqui, né, o que é que já dá para eu inferir aqui, ó. Cada tracinho desse aqui, né, aqui eu tive que contar e ir dividindo, né, para chegar, mas cada tracinho desse aqui é 1 milímetro, não é isso? E esse 1 milímetro, esse nônio aqui, né, em cima a gente tem um vernier, aqui a gente tem um nônio, esse nônio aqui, ele divide esse tracinho aqui do zero até o primeiro traço em um número aqui de divisões que eu vou contar, tá certo? Mas o que é que acontece? Eu sei que desse zero aqui até o primeiro tracinho é 1 milímetro, então eu vou pegar 1 milímetro e dividir pelo número de divisões que eu tenho aqui nesse nônio, né? Quantas divisões são? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 divisões. Então eu vou pegar aqui e dividir por 50, né? Isso aí, se não me engano, dá 0,02. Vou fazer aqui só para conferir com vocês. Então pegar 1 e dividir por 50. Isso mesmo, vai ficar 0,02 milímetros. Essa é a minha incerteza aqui do nônio de baixo, tá certo? E no caso do paquímetro digital, né, ele já vem nas especificações lá, né, que a resolução é de 0,0005 milímetros ou 0,01 milímetros. Essa é a resolução. E a exatidão, a resolução aqui é do visor, né? E a exatidão é 0,001 polegada ou 0,02 milímetros, que é basicamente a mesma coisa do outro paquímetro aí que a gente observou, tá bom? Aí dá mais algumas outras especificações, né? Mas entenda, né, que no caso do digital, né, como é um sensor que dá essa exatidão do instrumento, não tem como a gente calcular, né? A gente tem que pegar a medida que o fabricante informa. Já nesse aqui, né, normalmente vem escrito no micrômetro, mas a gente também pode calcular, como vocês viram aí. Bom, outro exemplo, né? O manual de um multímetro, né? Ele pode especificar para a medição de tensão contínua ADC o seguinte limite de erro, né, para as diferentes escalas. 200 mV a escala, a resolução vai ser de 100 microvolts, ou seja, mais ou menos 0,5% da leitura. Para a escala de 2 volts vai ser 1 milivolt, né, mais ou menos 0,5% da leitura, né. 20 volts vai para 10, 200 vai para 100, até chegar em 600 volts, em que a gente vai para 1 volt de resolução. O que é que isso quer dizer, né? A precisão limite de erro vai ser o seguinte, ó. Se eu tenho 2 volts aqui, né, eu vou ter o valor medido 1,57, esse vai ser 0,5, né, vezes 1,57 mais 0,002, que é o que? Os dois dígitos de erro, tá certo? Então isso vai me dar mais ou menos 0,01, ou seja, 1 ponto, né, 57 mais ou menos 0,01, né, que deveria ser vírgula também, que a gente está no Brasil. 20 volts a gente já vai para 0,03, 200 volts a gente já vai para 0,2 e 600 volts a gente já vai para 2 volts. Então note como aumenta, né, o erro, certo? Aqui está os dois multímetros, né, um analógico e um digital, e aqui está o que eu falei, né? Aqui está a parte de corrente contínua, aqui está a parte de corrente alternada, certo? Depois a gente vai aprender a mexer nesses instrumentos, né? Mas a partir daqui você vê que só tem duas escalas nesse aqui, 600 volts e parece 200 volts, tá certo? Então o que é que acontece?
você escolher a escala mais adequada para a medição que você está fazendo vai reduzir esse tipo de erro aqui, certo? Ou seja, se você tiver, volta aqui, né? Ah, tá, o número de contagem, né? Porque é meio dígito, né? Porque ele só conta, por exemplo, até 1999, certo? Ou seja, esse dígito aqui só pode assumir o valor de 1, tá bom? As funções que ele tem: medição corrente contínua, que eu disse que é isso aqui, corrente alternada, que é isso aqui, amperagem de corrente contínua, que é essa parte aqui, amperagem de corrente amperagem de corrente contínua é aqui, ó. Ele não tem amperagem de corrente alternada, só contínua. Aqui é medição de continuidade, tá certo? Enfim, a gente vai ver isso em outras aulas, tá bom? Então, galera, vamos aqui ver o exemplo, né? No caso, se eu colocar a resolução aqui de 600 volts, né? Eu vou ter 2 dígitos de imprecisão, tá bom? Já se eu colocar aqui na de 200, agora eu vou ter 0,1, né? A resolução vai ficar bem melhor, né? Que dá 100 milivolts, tá bom? Se eu colocar no de 20, aí a resolução agora já vai para 0,01, que me dá 10 milivolts, tá bom? E por fim, se eu colocar a de 2 volts, né? A minha resolução vai para 0,001, que me dá 1 milivolt de exatidão, tá bom? Isso é o que acontece, tanto para isso quanto para... É porque aqui no caso, né, do multímetro eu quis trazer esse exemplo porque você varia a faixa, né? Você varia o fundo de escala. No paquímetro não tem como fazer isso, né? No micrômetro também, no paquímetro e no micrômetro digital não dá para fazer isso porque tem uma faixa única, né? Então aquele erro é aquele erro mesmo. Na verdade, aquela exatidão é aquela exatidão mesmo e não tem para onde correr, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Essa questão aí dos erros de medição. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer das aulas, tá certo? A gente deu uma introdução aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer das demais aulas. Mas o grosso, né, é isso aí. A gente vai falar um pouco mais depois sobre aquela quantidade de medidas que eu só inseri, né, eu só dei uma pontuada, mas ainda não me aprofundei, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da quantidade de vezes que você precisa fazer uma medida, né, para tornar aquela medida confiável, etc. Bom, então, como eu digo, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, pode perguntar para mim, tá certo? E eu vou tentar responder o mais rápido possível, ok? Brigadão. Se você gostou de alguma parte, na parte que você achou mais interessante desse vídeo, dê um gostei na parte que você achou mais interessante. Por quê? Porque eu vou ver qual parte está ficando legal pelas estatísticas lá do YouTube, tá bom? E aí faz eu melhorar as aulas seguintes. Valeu? Brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.